A vida agitada que levamos, seja no trabalho ou em casa, faz de nós pessoas estressadas e o stress pode ser uma doença perigosa. Para nos ajudar a perceber e também a controlar melhor este problema, contamos com a ajuda de Conceição Espada, especialista em gestão do stress, para quem eu peço desde já um aplauso. Olá, Conceição. Olá, bem-vinda. Obrigada. Oh, Conceição, sempre que nós falamos de stress, tenho a sensação que as pessoas ficam logo de cabelos em pé. Embora possa haver um stress positivo, não é? Que é alguma agitação para fazermos coisas que nos apetece muito. Exatamente, Fátima. Ou seja, as pessoas acham que o stress é sempre uma coisa negativa. E, aliás, muitas vezes dizem, eu não tenho stress, como se fosse um mal que não lhes toca, o que não é uma realidade. Nós todos temos stress e, portanto, é como eu faço uma certa comparação com o colesterol. Há o stress positivo e o stress Exatamente, negativo. É uma boa comparação. É o stress bom e o stress mau, que é como o colesterol. E, portanto, há um stress que todos nós temos que ter exatamente para termos dinâmica, termos motivação, reagirmos a situações que muitas vezes necessitam de uma reação imediata. Exatamente. E isso, se não tivéssemos esse stress, enfim, não éramos, estávamos um bocadinho apáticos. Exatamente. Ou mesmo depressivos e com muita apatia. Portanto, todos nós de facto temos stress, não é uma coisa de qual fugir. A questão é quando o stress se passa a ser crónico e, portanto, em vez do organismo só reagir pontualmente a situações em que tem que reagir e elevar o nível de hormona do stress, elevá-lo alto, e em vez de ser pontual, se torna crónico. E aí está sempre ali sempre no limite. É como se estivéssemos sempre com o ponteiro no vermelho, não é? Exatamente. E muitas vezes depois o ponteiro quase que já arrebenta e aí sim passa-se a ter o stress negativo, o stress que é de facto mau e que causa muitos sintomas. Outras vezes também, e agora estou a levantar aqui algumas das questões que me parece que às vezes circulam como ideias feitas e que não têm assim tanto fundamento. Também há quem pense que o stress é uma coisa de que padecem apenas as pessoas que vivem nas cidades, que têm trabalhos, sei lá, num banco ou numa empresa com alto cargo e, portanto, uma pessoa que vive num ambiente mais pacato não sofre nunca de stress. Não é verdade. É uma ideia também pré-concebida, é uma ideia feita, da qual é necessário ter atenção, porque não são só os grandes quadros, nem os banqueiros, nem as grandes cidades que causam stress. É evidente que há situações, no fundo, relativamente ao rebuliço das cidades, que talvez cause um maior tipo de stress, porque há vários stresses. Agora, para quem vive nos sítios mais pacatos e mais tranquilos, também tem fatores de stress na sua vida, porque o stress não é só uma questão de profissional. Claro. Todos nós na nossa vida temos situações e momentos na vida por questões de doença de algum familiar, por uma insegurança ou preocupação com o filho, por uma quantidade de situações pessoais que são fatores de stress na vida de todos nós. Aliás, quer estejamos nas cidades, quer estejamos em vidas mais pacatas, tenhamos vidas mais pacatas e mais tranquilas. Aliás, estava-me a lembrar agora, a propósito do que a Conceição estava a dizer, estava-me a lembrar que, por exemplo, hoje em dia, para as mulheres que são donas de casa, até podem viver num ambiente pequeno, mas dadas as dificuldades económicas que muitas famílias estão a atravessar, se calhar as donas de casa vivem grandes momentos de stress para gerir o orçamento familiar que têm, por exemplo. Exatamente, ou seja, nos dias que correm, não é? O stress de hoje é diferente do stress, por exemplo, de há 2 anos atrás. Há um stress que é geral, que é levado à população toda de uma forma global, e quando eu falo de Portugal, falo do mundo inteiro, não é só em Portugal, mas agora focalizando-nos no nosso país, e por isso gerir, no fundo, as compras do dia-a-dia para dar de comer em casa aos filhos e à família, é de facto um stress que as mulheres hoje em dia sentem com certeza muito mais na pele do que sentiam há um tempo atrás. O ter um elemento da família que esteja desempregado ou que esteja em vias de estar despedido, o poder haver orçamento ou não para pagar a escola dos filhos e comprar os livros para as crianças. E, portanto, tudo isto são fatores, de facto, que hoje em dia, para qualquer dona de casa e mãe de família, são fatores de stress. Há pouco a Conceição dizia, mas há vários tipos de stress. Falemos dos vários tipos de stress, que vale a pena. Os vários tipos de stress. Portanto, temos o stress profissional, que advém, mesmo o stress profissional divide-se em várias subcategorias. Categorias. Há aquele em que a própria profissão é uma profissão estressante. Portanto, há estudos feitos sobre isso e estão comprovados de que há determinadas profissões
que são elas próprias geradoras de stress. A nossa como a aqui, sua, por exemplo, a minha pronto. é altamente estressante. A sua, a televisão, todas as pessoas que trabalham numa televisão, as pessoas que dão a cara de um canal, os controladores aéreos, enfim, há várias profissões que a própria atividade gera stress. Depois disso, na atividade profissional, temos também, no fundo, a pressão. Não é? Ou a instabilidade. Hoje em dia há muita instabilidade, por exemplo, profissional. As pessoas não sabem qual é, muitas vezes, o futuro da empresa onde trabalham e, portanto, não sabem se o dia de amanhã ainda há ou não há emprego, ou se fazem parte daquela lista em que dos dispensados ou despedidos. Portanto, este tipo de tensões é uma tensão e um stress profissional hoje muito forte. Depois há, de outra forma também, a questão dos relacionamentos, os relacionamentos com as chefias, os relacionamentos com as equipas, os relacionamentos com os próprios colegas, que tem muito a ver também com o stress depois pessoal ou familiar. Ou seja, nós não podemos dividir e pôr em compartimentos estanques o stress profissional do stress pessoal, porque a profissão... Coabitam. A profissão faz parte da vida, não é? E, portanto, faz parte do ser humano. E é muito engraçado dizer-se, eu fecho o botão quando vou trabalhar, ou eu fecho o botão quando vou para casa. Não é assim. O ser humano não funciona assim. É preciso ter um conhecimento muito grande de nós próprios e um trabalho de gestão sobre as nossas emoções e a nossa mente para se poder ter a capacidade de não fazer esse intercâmbio entre a vida profissional e a vida pessoal. E por isso, quando as coisas não correm muito bem profissionalmente, por qualquer um destes fatores e outros que possam existir... Isso acaba por também passar para as outras áreas da nossa vida. Para as outras áreas da nossa vida. Se há fatores na nossa vida em que também estão fragilizados... tudo se contamina. Tudo se contamina. Pronto, se o clima, ainda por cima, hoje em dia em Portugal, é um clima que está um pouco deprimido, eu poderei dizer que há uma situação de uma certa, para além da insegurança, de algum medo, é uma emoção que é muito pesada e que é muito contaminante, não é? É mais fácil, muitas vezes, contaminar-se o medo do que se contaminar a alegria, infelizmente. Quando nós pensamos nos fatores geradores de stress, Conceição já falou aqui na questão, por exemplo, do desemprego, na questão do receio do o que é que nos pode acontecer em termos profissionais, mas há com certeza outros fatores que, por natureza, nos geram stress. É o quê? O medo que temos do desconhecido, o medo do futuro, o que é que nos pode deixar aflitos? É o medo, sobretudo, do desconhecido. O ser humano tem uma grande dificuldade em viver no presente. E, portanto, está sempre com algum receio relativamente ao que é que vai ser amanhã. Está sempre com o olho lá à frente. Está sempre com o olho lá à frente e muitas vezes também com o olho lá atrás. Ou seja, não lhe sobra nenhum para o presente. Exatamente. Portanto, muitas vezes está no que eu já tive, no que eu já fui, no que poderia ter sido, no que eu consegui, se. Ou então está, e amanhã, e como é que vai ser, e se. Andamos sempre nos e se fosse para trás ou para a frente. Esperemos para a frente. Pronto. E, portanto, vive muito, muito pouco o seu momento presente. E muitas vezes está desatento ao seu momento presente. Claro. E o momento presente tem coisas muito ricas. Se nós estivermos atentos a eles e dermos alguma importância às coisas mais simples da vida. E normalmente as pessoas estão à procura sempre de ter qualquer coisa. De extraordinário. De extraordinário. E eu acredito, por experiência própria, é a minha verdade, e portanto é a minha, cada um terá a sua, que as coisas mais simples da vida são as que nos trazem realmente felicidade. São as que nos trazem realmente felicidade. Eu concordo consigo, muito efêmero. Concordo consigo plenamente. Já vamos continuar esta conversa com a Conceição, até para podermos saber quais são as possíveis consequências do stress. Falaremos delas imediatamente. Aliás, agora quero lembrar os nossos espectadores em relação às nossas estrelas da tarde. Estamos aqui com prémios, como sempre, bastante apelativos. O que é que tem de fazer? Garantir a sua inscrição através do nosso número de telefone 760 100 760. Assim que marcar este número de telefone está inscrito. Se o seu telefone tocar, é sinal de que estão a chegar, a entrar na sua vida, na sua conta bancária, 1000 euros sem fazer mais nada. 1000 euros garantidos
1.000 euros garantidos mais o valor de uma estrela. Não vamos deixar as estrelas sem trabalhar, porque, como já percebemos, estão muito folgadas, muito brilhantes, muito radiosas, portanto, estão com certeza preparadas para tornar estes 1.000 euros ainda mais bonitos. Portanto, o que há a fazer é marcar o nosso número de telefone, até porque o jackpot é também uma estrela, como outra qualquer, pode sair hoje e pode dar aqui uma verdadeira lufada de ar fresco às suas finanças. Sempre através do mesmo número de telefone. Não alteramos nada e o número aqui fica 760 760. Ora, muito bem, Conceição, falemos das possíveis consequências do stress. Bem, as possíveis... Até precisamos respirar fundo as vezes primeiro, exatamente. Não é? Vamos lá então, Acho que sim. Às consequências. As consequências do stress, de facto, são inúmeras, são muitas, tanto a nível físico, como a nível comportamental, como psicológico. Há muitos sintomas físicos, de patologias, de doenças, que têm a ver, de facto, com excesso de stress que a pessoa acumulou e não tomou conta a tempo. As questões dos AVCs, as questões de problemas digestivos, de questões renais, enfim, uma quantidade de doenças que eu não me apetece desculpar. Dores de cabeça, enxaquecas, problemas na coluna, uma quantidade, de facto, de patologias, úlceras no estômago, enfim, há uma quantidade, de facto, de sintomas a nível físico que são e que partem de uma situação de stress não detectada e não minorizada a tempo. Aqui estamos a falar de consequências físicas. Emocionais ou psicológicas? Emocionais e psicológicas temos, muitas vezes, a depressão. Muitas vezes as pessoas que têm stress entram em depressão. A questão das insónias, é terrível as pessoas não dormirem, ou dormirem mal. Ou seja, não há qualidade de vida? Não há qualidade de vida nenhuma e daí entra-se num ciclo vicioso muito grande. As pessoas habituam-se a não dormir ou a dormir mal e daí até chegarem a uma situação limite, tanto física como psicológica, é um passo uma fronteira muito, muito curta. A questão da irritabilidade, ou seja, a irritabilidade permanente, o fumarem muito, o começarem a beber ou beberem mais do que estão habituados, a alimentação compulsiva, muitas vezes hoje em dia fala-se muito em questões de emagrecimento ou questões de estética ou excesso de peso. Muitas das situações, não direi que todas, é evidente, porque há questões hormonais, etc. Mas muitas das questões têm a ver com o stress e, portanto, uma má alimentação durante o dia, ou porque não há tempo, ou porque não há atenção, ou porque a pessoa anda muito, muito, muito pressionada, e depois chegar-se ao fim do dia e ingerir-se uma quantidade de alimentos compulsivamente. Compensar tudo através da comida. Através da comida. E isso é péssimo, porque depois, claro que vai criar também sintomas físicos, depois tem a ver com autoestima, porque depois já não se gosta de olhar para os espelho. Tem-se mais 10 quilos. Mais 10 quilos, exatamente, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. E, portanto, há uma quantidade de sintomas, não é, que têm a ver que partem da parte psicológica, mas que vão chegar ao físico, como vice-versa. Há outra quantidade de sintomas também físicos que depois nos leva ao psicológico. O relacionamento com as pessoas mais próximas ser difícil, a questão, por exemplo, de se passar muitas horas agarrado a um computador, hoje em dia é terrível. As pessoas não comunicam. Não comunicam verdadeiramente. Não. E, portanto, passa-se muitas horas. Eu tenho um teste que criei que tem a ver com a disponibilidade de tempos e de prioridades que as pessoas dão na sua vida às diversos itens que são numerados por mim. E um dos itens que eu introduzi nesse meu teste de stress tem a ver exatamente com o tempo que se passa nas comunicações, nas novas tecnologias, sem ser por questões de trabalho. E, de facto, as pessoas passam muito tempo. Mas depois queixam-se de que não têm tempo. Um dos grandes sintomas também de stress é dizer que não se tem tempo. Não se tem tempo para se tratar de si, não se tem tempo para ser criativo, não tem tempo para se fazer um exercício, não tem tempo para se estar
com os outros. Mas tem-se imenso tempo para se estar nas novas tecnologias. E, de facto, isso também é um sintoma. Claro, é uma questão, no fundo, da pessoa conseguir definir prioridades, obviamente, não é? Sim. Agora, estamos aqui a falar de várias situações e como os nossos espectadores já perceberam, a Conceição lançou agora um livro que é um livro muito interessante, muito prático, deixe-me dizer isto também, muito fácil de entender, fácil de pôr em prática, que se chama Gerir o Stress em Tempo de Crise, e diz: não deixe que a crise desgaste os seus recursos mentais e emocionais, e na verdade é mesmo disto que estamos a falar, mas eu gostava que nos abrisse aqui uma janela de esperança, ou seja, que no fundo a Conceição nos desse algumas dicas, eventualmente um exercício, que nos faça, que nós possamos perceber como podemos parar a máquina de vez em quando, respirar e fazê-la retomar eu diria, uma velocidade abaixo da quinta ou da sexta. Porque andamos sempre em sexta, não é? O maior segredo da gestão de stress tem a ver com a nossa respiração. Eu costumo dizer que é a pedra-chave, ou seja, se começarmos por aí e tivermos aí sem atenção uma respiração de qualidade e uma respiração gradual em que tomamos atenção na nossa respiração ao longo do dia, nós começamos a reposicionar-nos, não é? Ou seja, se pensarmos todos um bocadinho, o ar que respiramos é a vida. Okay? Nós, quando nascemos, o primeiro sintoma de que estamos vivos e que nos cortaram o cordão umbilical é que respiramos autonomamente, e o último sintoma, no fundo, de que estamos vivos neste corpo é o último suspiro. Portanto, de facto, se olharmos para isto tudo, a respiração e o ar que respiramos é o que há de mais vital, é a nossa vida. E até agora, que eu saiba, espero, não temos que pagar nada por isso. Não dê ideias. Por isso... Não, lá vai mais um fator de stress. Sim. Por isso, tudo está aí. O segredo está na nossa respiração. Mas como curiosamente, nós somos ensinados a respirar de uma forma deficiente. Ou seja, se pensarmos todos um bocadinho, os bebés, quando nascem, respiram pelo abdômen. Toda a gente já viu a barriguita do bebê sobe e desce. E enquanto estamos estamos a ser concebidos, não é? Pela mãe, o bebê é alimentado na sua respiração pelo umbigo. Que eu saiba é pelo umbigo. O umbigo é aqui, o cordão umbilical é aqui e não aqui. Certo? Certo. Pronto. Depois nascemos e vão-nos educando e vamos crescendo e vão-nos aculturando, porque todos nós somos aculturados à cultura onde vivemos, onde nascemos, etc. E começamos a respirar apenas por aqui. E, portanto, começamos a contrair muito o ar e não permitir que o ar entre profundamente e que inspiremos profundamente e que expiremos profundamente. E, portanto, contraímos. E quando contraímos, isto cria tensão e pressão. Muitas vezes as pessoas dizem às outras, respira fundo. Ouve-se muitas vezes... Outras vezes parece que o ar não chega cá abaixo. Não chega cá abaixo. E respira fundo. Mas se uma pessoa respira fundo só por aqui... Parece que rebenta o coração, vai rebentar, não é? Porque não está a expirar profundamente. Então como é que se faz isso? Só essa respiração. Meninas, cruzem as pernas, que é uma coisa... É bom para fundamental. Cruzar as pernas é ótimo. É ótimo. E vamos só fazer uma coisa, que é pôr a nossa mão esquerda em cima, aqui abaixo do umbigo. No nosso abdômen. Sim. E vamos imaginar que temos aí um balão que vamos encher. E, ou seja, quando inspiramos, o nosso balão tem que crescer. É expandir mesmo a barriga, meninas. É expandir mesmo a barriga. E quando expiramos, o balão tem que esvaziar. Como os balões das crianças quando perdem o ar. E então, eu proponho que inspirem, encham o balão e expirem e esvaziem. E de novo, inspira, enche o balão, lenta e profundamente, e esvazia, lenta e profundamente. E mais uma vez, inspira, enche o balão, lenta, profundamente, e expira, lenta e profundamente. Se fizerem sequências desta respiração várias vezes ao dia, as probabilidades de vos baixar os níveis de stress são imensas. É uma questão de prioridade, é uma questão de decisão.
Parece no início um bocadinho difícil, porque é difícil, parece coordenar a cabeça com a respiração e a barriga. Porque as pessoas estão habituadas, lá está, habituadas a contrair o abdômen, porque senão ficou a barriga ainda maior, tem que apertar. E apertar. Mas na altura da respiração é aprender a expandir. Eu quando não estou bem da garganta e volto à terapia da voz, é das coisas que mais faço. É exatamente a respiração a nível abdominal. Expandir, encolher, expandir, encolher. E realmente... E que, aliás, é ensinado nas técnicas de voz, não é? Dos atores, todas as pessoas que colocam a voz e que têm que colocar a voz e que têm que usar a voz durante muitas horas, em que é o seu meio... Fundamental. É fundamental a respiração abdominal. E isso é empregue em tudo na nossa vida. Bom, isto foi um exercício muito pequenino, mas na verdade é um de muitos que a Conceição ensina, já que ela é especialista em gestão de stress e dá muitas formações, não só individuais, mas também para empresas, e por isso mesmo é que ela decidiu ir bem fazer este livro, onde acaba por tornar acessível a muitas pessoas, onde quer que se encontrem, em que ponto for do país, a poderem então pôr em prática estes ensinamentos e a levarem uma vida realmente mais tranquila. Conceição, gostei muito de receber aqui e dou-lhe os parabéns. Acho que tem um belíssimo livro. Tenho a certeza que muita gente vai baixar os níveis de stress depois de o ler e de o pôr em prática. Se estão aí, não serve de nada se a pessoa realmente não puser em prática. Muitas felicidades. Muito obrigada. Obrigada. Um grande aplauso. Obrigada. Agora, com toda a calma e tranquilidade, ainda tem tempo